E assim nasceu a Revolução de 30. Depois, com a Revolução de 30, o povo de Princesa depôs as armas, iniciou-se um processo de pacificação, inicialmente com a presença do exército de Princesa. O exército veio para a Princesa com cerca de 300 homens, se estabeleceram aqui, com 11 oficiais do exército, com casas aqui. O coronel Pereira deu casas para eles morarem. Teve oficial que casou aqui em Princesa, que fez família aqui. Claro, depois, né, porque não deu tempo, mas foi um curto tempo, mas ele terminou namorando e casando aqui. Só que quando a Revolução explodiu, estourou em outubro, o exército teve que se retirar daqui, porque alguns deles, oficiais, ficaram contra a Revolução, alguns deles foram assassinados, inclusive, depois na capital paraibana, porque ficaram contra a Revolução de 30, ficaram a favor do coronel Zé Pereira, e a polícia, depois que o exército se retirou, foi que a polícia paraibana invadiu Princesa, iniciou um processo muito grande de humilhações, de perseguições. O coronel Zé Pereira teve que se retirar daqui, ficou foragido 6 anos para não ser assassinado, porque o grupo dos perrepistas, que eram chamados assim, o grupo de Zé Pereira, os aliados dele, não ele criou essa ideia, mas todos os perrepistas do Brasil foram perseguidos e sofreram humilhações tremendas. Princesa não foi diferente. E foi quando se estabeleceu a invasão da polícia e definitivamente o fim da Guerra de Princesa, mas de uma forma meio cruel, né? Porque houve destruição e tudo mais. É mais ou menos isso. Vocês vão me ajudando porque a gente vai lembrando das coisas. Para voltar para você tem que passar por mim. É interessante. Só que seja um mandou. Pegando aí o gancho de Tiago falando de 30, para a gente entender a atmosfera que se vivia no Nordeste nessa época, que é muito interessante, você entender o fenômeno do cangaço, que tudo tem a ver com o estilo de vida que tinha principalmente o sertanejo nesse período. Quando estoura a revolta de 30, o cangaço já estava há alguns anos acontecendo, e é um fenômeno que é muito forte aqui em Princesa, no período, e é esquecido pela gente. É interessante que é um filão, a Princesa está deixando de garimpar uns filões históricos aí, que renderia muito fruto, tipo a Revolta de Princesa, que é um negócio ímpar na história da Paraíba e do Brasil, uma cidade que se proclama independente, e que essa atitude diante do presidente na época, governador do estado, vira o estopim de uma revolução, da subida de Getúlio Vargas ao poder, e também precisa estar inserida muito fortemente no fenômeno do cangaço. Eu fico revoltado, eu ando pesquisando muito sobre cangaço ultimamente. Duas coisas que eu estou pesquisando ultimamente é sobre o coronel José Pereira e sobre cangaço. E como eu estou visitando vários arquivos, tudo que tem nesse sentido, eu aproveito. E vejo como está tudo interligado. Geralmente as pessoas têm a intenção de dizer, não, tal pessoa não teve a ver. Todo mundo tinha a ver com isso. Era um ambiente de uma violência muito gritante. As coisas eram resolvidas na bala. Não existia. A lei, o Estado não chegava em regiões tão distantes. A lei era do coronel, a lei era de quem tivesse com as armas, a lei era de quem tivesse as costas quentes, em todos os lugares. Então, se eu estava desfavorecido diante de outra pessoa, eu virava um cangaceiro, porque eu ia estar dentro de um grupo que me protegeria. Então, era muito comum isso. Aí, eu participo de grupo de pesquisadores de cangaço e muitos têm uma raiva de cangaceiro que eu não entendo. Eles vivem pesquisando, mas tem uma raiva de cangaceiro. Eles, rapaz, não tinha outra saída naquele período. Você tinha que entrar naquele tipo de vida, porque você não tinha outra saída. E eu uso o exemplo que eu gosto de usar, que eu acho muito interessante, é do meu avô, Dominguinhos. Ele nasceu aí próximo de onde o Lampião nasceu, inclusive até se conheciam, segundo dizia minha tia, a irmã dele. Então ele teve um desentendimento para lá, e a primeira saída que ele tinha para se proteger, ele procurou entrar no grupo de Lampião. E minha tia dizia que a mãe dele fez umas orações fortes, que os pés não iam mais para frente, só vinha para casa. Ele ia atrás do Lampião, mas não conseguia, só voltar para casa. Enfim, ele não encontrou o grupo de Lampião, porque era muito fácil, eles eram itinerantes, andavam sempre mudando de lugar.
Então ele voltou para casa, e qual era a segunda saída que tinha para ele se sentir protegido? Ele veio para a Princesa, Tiago, procurar o coronel Zé Pereira para ser cabra de Zé Pereira. Também estaria dentro de um grupo e estaria protegido. Ele veio para cá, eu acho que na década de 20. É interessante isso. Aí Zé Pereira disse que não estava precisando de ninguém. Ele continuou procurando proteção. Qual era a terceira alternativa nesse período que você estava dentro de um grupo protegido? Polícia Militar. Ele foi sentar praça na Polícia Militar da Paraíba. Então ele podia ser cangaceiro, podia ser cabra de Zé Pereira, mas terminou na terceira, era a mesma pessoa. Se ele fosse cangaceiro, iam dizer que ele não prestava, que era bandido, matou um monte de gente. Ele ia agir da mesma forma nas três funções. E se você for investigar, a polícia agia assim, os cabras do coronel agiam assim, porque era da natureza deles. Eles não sabiam agir diferente, eles aprenderam a criar assim, a agir assim, eles foram criados para agir assim. Se você for ver como se matavam os animais, era uma coisa muito violenta, de uma agressividade ainda hoje é praticado, mas muito menos. Mas naquele tempo as crianças já conviviam com esse universo, é o universo do couro, né? Que faz parte também, está dentro do ciclo do cangaço, que é muito interessante. Então Princesa precisa resgatar também essa presença, quando a gente vê grupos de chachado, grupos de teatro retratando isso, é muito bom que se tenha, porque a gente fazia parte disso. Não era só Triunfo, não era só Serra. Tem um livro do Sérgio Dantas, O Cangaço na Paraíba, que é muito interessante. Você vê como o Lampião passava muito tempo. Ele ia para Conceição, vinha para Patos. Ele ia para Pernambuco, voltava para Patos de Lerê. Ele estava sempre presente por aqui, até se desentender, finalmente romper com o Zé Pereira e não poder ficar mais na Paraíba. Ele era uma presença constante aqui, e isso quase não é citado na literatura. Mas para não fugir do objeto, você fez uma preleção muito importante com relação à fundação da cidade, que é com relação aos índios. Inclusive hoje tem a prova, né, que esses índios têm descendentes em Manaíra. Como também a gente observa aqui no município de Princesa, que é uma comunidade na Várzea da Cruz, tem muitas pessoas com características indígenas, né? Bom, inicialmente esqueci de dizer, meu nome é Dominguinho, mas acho que todo mundo me conhece, né? Por outras questões. Pois bem, mas aí depois vem Tiago e fala sobre a Guerra de 30, que é também muito interessante. É claro que foi tipo assim uma preleção, porque se for discorrer sobre a história como um todo, não é assim que vai acontecer no momento desse, né? Tem que ser uma coisa muito mais, né, recheada de detalhes. Mas aí eu, como acabo de escrever um livro sobre eleições em Princesa, discorre de 35 até 2016, eu devo dizer que quando terminou a Guerra 30, até aí a política de Princesa era uma unanimidade. Ninguém contestava o coronel. O coronel punha e dispunha, mandava em tudo e em todos. A palavra dele era a palavra final, era a lei. E a partir de 30, com a queda do coronel, como o Tiago bem disse, que ele teve que fugir de Princesa, teve prisão decretada por Juarez Távora, na Bahia, e ele teve que fugir. E criou-se um vazio de poder em Princesa. Então, interventor, Zé Américo de Almeida, né, que assumiu o governo da Paraíba, ofereceu a prefeitura de Princesa ao Alcides Carneiro, que era filho de Princesa, amigo e afilhado do coronel Zé Pereira, mas era da Aliança Liberal. Portanto, adversário do coronel Zé Pereira, que era perrepista, não aceitou o convite para ser prefeito. O que é que Zé Américo faz? Oferece a Nominando Diniz, e esse aceita. Até então, Nominando era aliado do coronel, mas a partir daí passou a ser adversário do coronel por conta da demanda do momento, porque o governo que assumiu a Paraíba era contra o coronel e mandou prender os amigos do coronel, os correligionários do coronel, e Nominando fez isso, obedecendo a ordem de Antônio Naval e Zé Américo. Criou-se aí então a oposição em Princesa. A partir de 30, Princesa começou a ter duas facções políticas, Pereira e Diniz. Acontece a primeira eleição
na história do Brasil para eleger prefeitos, em 35. O coronel Zé Pereira, ainda foragido, indica o coronel Manuel Florentino de Medeiros, que é de Juru, mas na época era um município só. Porque para os mais jovens, antigamente o município de Princesa compreendia de Água Branca a Manaíra. Tá certo? Bom, aí o coronel Manuel Florentino foi indicado por Zé Pereira mesmo no exílio. E nominando, indicou o doutor Severiano como candidato. Houve eleição, o candidato Zé Pereira ganhou. Então ele ficou no governo do município até 37, quando houve um golpe de Estado promovido por Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Eu acho que vocês já devem ter visto isso na escola. E aí, com o estabelecimento do Estado Novo, todos os prefeitos foram destituídos do cargo. O Congresso foi fechado, enfim, acabou a democracia. Aí foram nomeados interventores, prefeitos nomeados pelo governador do Estado. E só veio haver eleição novamente em Princesa em 1947. Né? Aí quando chega em 47, nominando-se candidato a prefeito contra Sebastião Ledeiro, apoiado por Zé Pereira. Zé Pereira já estava em Princesa, de volta. E nominando ganha a eleição. O que eu quero mostrar com isso é que em Princesa nunca houve um domínio total de um grupo político como havia até 30. Eu vou me adiantar, como o Tiago gosta de fazer, somente um período que, durante 18 anos, o Grupo Pereira comandou Princesa. Foi de 82 a 2000, quando ficou aquele jogo. Gonzaga Bento, que era avô do Tiago, Assis Maria. Gonzaga Bento, Assis Maria. Mas sempre houve uma alternância do poder muito forte em Princesa. Então, se observa, veja bem, 35 ganhamos Manuel Florentino, que era apoiado por Zé Pereira. 47 ganha seu mano, que era de Liz. 51 ganha Zacarias Tônio, apoiado por Zé Pereira. 55 ganha seu mano, que era de Liz. Né? 59 se repete o grupo de Liz com Antônio Maia, mas uma eleição questionável, com uma maioria de 14 votos. Dizem que houve fraude, não temos prova mais. Mas já em 63 ganha Gonzaga Bento, que é o avô do Tiago. Né? Ganha de quem? De seu mano, que era imbatível nas urnas, que é uma história belíssima dessa eleição, né? Está contido no livro aí, vocês depois terão uma oportunidade. Aí vem 68, já ganha o doutor Antônio nominando. Você vê que é um, né? Aí vem 72, os dois se juntam, que já haviam se juntado, porque a briga de Nominando e Pereira, me desculpe, Tiago, era para inglês aí, era para atender a conveniência deles. Se juntaram em 50 para apoiar quem? Zé Américo de Almeida, ou seja, Coronel morreu em 1949, agora dia 13, semana passada, completou 70 anos da morte do Coronel Zé Pereira. Em 49, em 50, houve eleição para governador do Estado. E a Luiz Pereira, filho do coronel, apoiou Zé Américo, que ameaçou de bombardear a Princesa. Junto com o nome. A briga de Pereira de Nino, a briga de política para inglês ver, né? Para inglês do mesmo jeito que se junta e se separa, né? Não, porque na verdade, Diniz e Pereira, te concedo, Diniz e Pereira nunca brigaram. Nunca houve um crime em Princesa, nunca houve uma morte por causa de política. É só bate-boca. No palanque. Agora, quando havia conveniência, estavam os dois no mesmo palanque, estavam os dois lá no Palácio da Redenção para dividir os cargos. Mas isso não é uma coisa que foi somente praticado pelos Diniz e pelos Pereira. Isso é uma praxe na política. Faz parte. Né? Pois não. O teu nome ou você fala isso? Sim, Carlos Daniel. Os prefeitos de Princesa carregavam o sobrenome Pereira ou Diniz. Mas todos que foram eleitos até hoje tiveram apoio ou de uma família ou de outra, ou das duas, ao mesmo tempo. Como é o caso de Chico Sobreira, né? Em 72 foi eleito. Né? Só existe uma disputa Pereira de Diniz de sangue, né? Sim, vou chegar lá. Teve, no caso, quando eu fui eleito prefeito também, eu tive o apoio de parte da família Pereira e da totalidade da família Diniz. Quer dizer, nunca ninguém foi eleito aqui como um candidato independente das duas facções, nunca. Tá certo? Eu fui o vereador, primeiro vereador eleito sem ser das duas facções. Fui eleito pelo PT em 92, mas depois
Porque, na verdade, isso já é outro assunto, que eu não quero entrar nesse assunto, isso é política partidária, e isso não tem nenhuma, né? O que eu estou falando aqui é de eleições do que está escrito. Mas aí, do jeito que ocorreram uniões de Pereira com Diniz, teve dois fatos que eu considero da maior importância. Só houve uma eleição, Daniel, você que está interessado com isso, uma eleição na Jota Princesa, sendo que concorreram dois candidatos que eram da família de Diniz e Pereira, de sangue, que foi em 2008, quando Tiago foi candidato a prefeito, contra essa dominante, que é Diniz, de sangue, porque Gonzaga Bento, o avô de Tiago, foi prefeito 3 vezes, mas Gonzaga não é Pereira. Ele casou com Luizinho, não pega não, né? Pois é. Aí teve outro fato histórico também que eu considero, foi a última eleição agora em 16, quando Sidney Filho é candidato a prefeito, Diniz, e Rosane Pereira Mãe Tiago, candidata a vice-prefeita, na mesma chapa, quer dizer, braiaram o sangue, né? A primeira vez na gente, sem pensar um fato desse. Então, o que é que a gente tira dessas eleições? Que Princesa está assim se modernizando, que está acabando essa briga besta de Pereira e Diniz, para dar oportunidade a qualquer cidadão chegar à direção de sua cidade pela via democrática, que é o voto, sem carecer daquela apresentação, daquela bênção, daquela coisa que sempre foi obrigatória. Quem não rezasse na carteira de nominando jamais poderia chegar. Quem não rezasse na carteira de Pereira jamais poderia chegar. Hoje não, já está acabando essa questão. A gente já sente que está vendo tipo um afadigamento, um cansaço, não é, Tiago? Que o próprio povo não está mais interessado nisso. Porque essa história, a parte da história que a Manuel discorreu, é muito interessante. Aqui Tiago também discorreu, interessantíssima. Essa que eu estou falando é a mais chata que existe e a pior que existe, porque ela não constrói nada. Tá certo? Essa questão de você dizer, tem que ser de uma família, de uma oligarquia, de um partido, para poder ser comandante do governo municipal, está errado. Mas o próprio povo está vendo isso. Só que isso não acontece de supetão. Isso é um processo. E a gente está vivenciando esse processo. Começando pelo jovem, né? Pelo jovem. Vai então, se desvinculando. Lógico, o jovem, ele não precisa saber dessa história que eu estou contando. Ele tem que saber da que Mané contou e da que Tiago contou. Porque essa história que eu estou contando é uma história muito chata, muito ruim para a princesa. O ideal é que o povo seja sempre autônomo para escolher aqueles que são mais competentes, que têm propostas melhores e por aí vai, né? Bom, eu acho que, da minha parte,